Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada Amante. O cheiro no corpo de Jussara não me incomodava ao interagir com outras funcionárias, pelo contrário, o deixava muito confortável. Todas as suas preocupações de ontem até agora foram temporariamente aliviadas. Enquanto ele estava atordoado, Jussara falou: "Este é o lugar certo." Jussara apontou para a tela do computador, olhando para mim com seus olhos grandes e inocentes. Ele engoliu em seco e continuou seu trabalho. O momento agora era realmente tenso para mim. Ele não sabia quanto tempo isso duraria. Cerca de 2 semanas depois, quase todos os dias eu passava alguns minutos em pé observando Jussara trabalhar. Ela era considerada altamente qualificada, mas às vezes muito desajeitada, frequentemente cometendo pequenos erros. Isso me divertia e me deixava desconfiado sobre seu nível. Às vezes, enquanto trabalhava, Jussara me chamava para ajudar a corrigir erros. Querendo criar uma imagem de gerente exemplar aos olhos da equipe, eu não podia recusar. Ele estava em uma loja de conveniência, tirou um maço de cigarros do bolso, acendeu um e deu uma tragada. Ele se lembrou de seus dias de estudante. Quantos casos amorosos inacabados, ele já experimentou toda a amargura e doçura que as 2 palavras mulher trazem. Ele ainda se lembra desses sentimentos com clareza, mas não tem clareza sobre os detalhes. Acordando-no ao lado de uma garota que não tem certeza se encontrará pela segunda vez ou não, sua mente está em branco. Talvez ele nunca tenha experimentado o que é o amor verdadeiro. Durante aqueles anos, ele era apenas um playboy, mimado por uma família rica. Ele corria de um lado para o outro, gastava prodigamente em boates com luzes de palco piscantes todas as noites. No entanto, felizmente, ele não encontrou nenhum azar. Assim, ele viveu descontroladamente, dando tudo de si durante seus dias de estudante até deixar a escola. Ele ainda era apenas um vagabundo, impermanente, inofensivo para o seu próprio futuro. Enquanto isso, seus amigos na sociedade lutavam por suas carreiras e objetivos e não queriam mais continuar envolvidos com ele. Tenho 38 anos, atualmente trabalho em uma agência governamental e me pergunto por que tenho um emprego tão estável, apesar do meu baixo desempenho. Depois de me formar, eu não tinha talento nem objetivos, e tive que aceitar o arranjo da minha família e fui colocado em uma posição tranquila com um salário estável. Originalmente uma pessoa que adorava brincar e era preguiçosa, depois de conseguir esse emprego, ele não prestou muita atenção. Comparado a outros cargos, seu trabalho era muito mais tranquilo, e os cálculos da minha família eram razoáveis. Aos 28 anos, minha família decidiu me levar para um encontro às cegas. Se fossemos compatíveis, eles considerariam um casamento. Ele conheceu Laís, sua atual esposa, pela primeira vez. Naquele momento, Laís lhe deu uma sensação estranha e brilhante em seu coração, completamente diferente das garotas anteriores. Por Laís, eu não tinha nenhum interesse sexual. Laís era uma mulher de beleza tradicional, usando um vestido branco de gola de camisa que ia além dos joelhos, com longos cabelos negros que chegavam à cintura, um rosto digno e adorável como as belezas de Hanoi naquela época. Laís estava acompanhada de seus pais. Quando nos conhecemos, descobri que Laís vinha de uma família pobre, que vivia principalmente da agricultura. Para sobreviver no campo, os pais de Laís juntaram dinheiro para a filha cursar uma universidade na cidade. Depois de se formarem, recorreram a uma casamenteira para encontrar um marido para ela. Laís era gentil, trabalhadora e progressista, com uma aparência de musa, por isso muitos bons pretendentes, incluindo verdadeiros magnatas, queriam se casar com ela. No final, a família de Laís decidiu confiar sua única filha à minha família, porque eles trabalhavam em uma agência governamental, tinham uma família rica e o noivo era um jovem. As 2 famílias se encontraram e conversaram muito bem. O importante era se as 2 pessoas estavam dispostas ou não. Eu realmente gostava de Laís, então expressei isso imediatamente. Com a atitude de ambos os pais, ninguém forçou um casamento precipitado. Sugere que namorássemos por um tempo e, se tudo desse certo, nos casaríamos. Minha família e a de Laís concordaram com a ideia. Quanto a Laís, ela estava bastante quieta desde o início da refeição. Ao ouvir o jovem rico expressar seu desejo de namorar, ela corou de vergonha. O outro era jovem, bonito, bem comportado e maduro, e ela não tinha motivos para recusar. Durante os meses seguintes de namoro, eu sempre comprava itens caros de marca para Laís e a levava a restaurantes chiques onde ela nunca tinha ido. Laís estava apaixonada pela primeira vez, ainda inocente, então eu sabia como mimá-la ainda mais. Ele decidiu reservar aquele momento importante para a noite de núpcias. No início de abril,
Comprei um anel de diamante caro e um grande buquê para Laís e a pedi em casamento em um restaurante longe de Laís. Claro, ela concordou. O casamento deles foi realizado rapidamente. O dote da família do noivo incluía 2 carros e um apartamento de luxo no coração da capital. A própria Laís era uma camponesa, recém-chegada à cidade, sem experiência profissional ou profissional, então seus sogros ajudaram muito. Eles deram a Laís um cargo modesto na empresa da família com um salário estável. Depois de mais de um ano de casamento, o casal teve uma filha. 3 anos depois, eles tiveram outro filho. A vida de casados deles era tranquila, mas também bastante entediante. Num piscar de olhos, 10 anos se passaram e seus 2 filhos estavam no ensino fundamental. Desde que deu à luz seu segundo filho, Laís largou o emprego na empresa e se tornou dona de casa. Tem uma carreira mais ambiciosa, assumindo um cargo mais alto com um salário melhor, em parte graças à ajuda da minha família. Devido à natureza do meu trabalho, costumo viajar a negócios. Viagens curtas levam apenas um dia para comer e conversar com os colegas. Viagens longas me levam para o exterior e só retorno depois de alguns dias. Meu relacionamento com os amigos é muito bom. Às vezes, quando tem tempo livre, sai para jogar futebol, pescar ou se reunir para comer e beber. Quanto a Laís, ela vive uma vida reservada, raramente trazendo amigos para casa ou contando ao marido sobre seus amigos. Em vez disso, ela se concentra em construir a felicidade da família. Com minha vida atual, me sinto muito satisfeito. Uma linda esposa, filhos inteligentes, uma casa grande, quem não gostaria disso? Hoje é nosso aniversário de casamento. De manhã cedo, Laís estava ocupado preparando o café da manhã e o almoço, tão ocupado que se esqueceu que dia era. Eu, vestindo um terno elegante, caminhei até minha esposa, que cozinhava por trás, e abracei-a, sussurrando: "Você se lembra que dia é hoje?" Laís costumava olhar para o relógio, ver a data, pensar um pouco e então se lembrou. É isso mesmo, quase esqueci. Nosso aniversário de casamento. Vou cozinhar algo delicioso hoje à noite. Você pode passar na loja para comprar um bolo para Laís? E as crianças podem passar um dia na casa dos avós. Laís fez uma pausa, dizendo que as crianças tinham que ir para aulas extras das 19h30 às 21h, que esse tempo deveria ser suficiente. Concordei com a cabeça, dei um beijo na bochecha da minha esposa e fui embora. Os trunfos do casal eram 2 carros para facilitar o trajeto para o trabalho, cada um dirigindo um. Há alguns anos, fui promovido, então comprei um carro esportivo mais caro para combinar com meu temperamento. Agora ele tem seu próprio escritório. Se você olhar bem, é comparável ao escritório de um diretor em uma pequena empresa privada. Sua empresa tem muitos funcionários em muitos cargos diferentes, cerca de algumas centenas de pessoas, sem mencionar dezenas de outras instalações. Naquela manhã, fui ao estacionamento e peguei o elevador para o andar superior, como de costume. Devido à natureza do meu trabalho, cheguei atrasado em comparação com os outros funcionários. Normalmente, ele pegava o elevador sozinho ou com 2 ou 3 pessoas, nunca estava muito cheio. Entrei no elevador, apertei o botão para fechar a porta e, de repente, ouvi o barulho de saltos altos. Imaginando que alguém queria entrar, ele apertou o botão para abrir a porta logo em seguida. Uma figura menor que ele entrou. Era uma garota. Essa garota parecia bastante familiar, porque provavelmente tinha acabado de se transferir para cá. Olhando mais de perto, vi que essa garota tinha cerca de 25 anos, usava um uniforme de escritório normal e discreto, maquiagem muito bonita e um perfume Laís borrifado com um cheiro muito bom. O que mais notei foi seu busto farto e volumoso. Embora não fosse nada revelador, eu sentia que o lugar estava prestes a ficar tão apertado que os botões iriam saltar. A viagem de elevador durou apenas alguns segundos, mas me senti mais tenso do que 1 hora. Todos os pensamentos de antes desapareceram de repente quando ele pensou na esposa. A pessoa que eu costumava ser era realmente terrível, mas aquela juventude já havia passado há muito tempo. Agora eu era apenas um homem se aproximando dos 40, sem pensar em fazer mais nada. Hoje, a área em que eu trabalhava recebeu 5 pessoas para transferência de emprego. Ele foi designado por seus superiores para recebê-las e apresentá-las aos empregos. 5 delas, incluindo a garota que conheci no elevador esta manhã. Sabia-se que ela era Jussara, de 24 anos, que havia acabado de se formar há pouco tempo. Por causa de seu bom trabalho, ela foi contratada para trabalhar no departamento de contabilidade. Meu trabalho era ajudar ela e outro funcionário durante os primeiros 3 meses, e em seguida, apresentar um relatório de avaliação aos meus superiores.
Não pensei muito sobre isso, então não tinha nenhum comentário sobre o assunto. Afinal, ele já estava familiarizado com isso. Era hora de sair do trabalho, como ele disse, foi à loja da Laís comprar o buquê mais caro da Laís e depois passou na padaria para pegar o bolo em formato de coração que havia encomendado com antecedência. Quando voltei, Laís já estava esperando o filho terminar as aulas extras. Hoje, Laís estava mais bem vestida do que de costume. Usava um vestido turquesa de gola alta, um colar de pérolas e brincos. A aparência de Laís continuava elegante e graciosa como sempre, apenas os traços do tempo estavam claramente impressos em seu rosto cansado. Amo minha esposa e meus filhos, então mudei e tentei ganhar mais dinheiro. Afinal, não posso depender dos meus pais para sempre. À mesa de jantar, com velas bruxuleantes, ele segurou as mãos calejadas da esposa e disse suavemente: nestes últimos anos, você trabalhou duro por mim e por nossos filhos. Eu também mudei e me esforcei muito por você. Sinto-me muito satisfeito. Sem mim, você ainda seria uma camponesa. Fui eu quem mudou sua vida. Os dois conversaram sobre muitas coisas, relembrando memórias antigas, desde o casamento até o parto. Laís se lembrava de tudo com clareza. Às vezes me lembro, às vezes não. Mas aquela sensação de felicidade sempre surge cada vez que minha esposa menciona isso. Aproximei-me dela, planejando começar com um beijo carinhoso e depois realizar o ato. Mas assim que nossos lábios se tocaram, o alarme do telefone tocou. Laís deu um pulo de surpresa e pegou o telefone para verificar. O relógio bateu 21 horas. Era a hora de buscar o filho na escola. Ela gaguejou para o marido. Ah, não. São 21 horas. Preciso buscar meu filho. Por favor, me ajude a limpar a mesa. No final, parecia que eles estavam mais preocupados com o filho do que com o tempo dedicado a cultivar o relacionamento. Fazia muito tempo que não eram tão próximos, e aquele momento onírico havia desaparecido de repente. Observei minha esposa pegar as chaves do carro, triste, e ir embora. A porta bateu e minha mente ficou em branco. Naquela manhã, fui ao escritório com uma expressão deprimida. Pouco depois de me sentar, a gerência ligou, pedindo que ele viesse providenciar trabalho para os 2 novos funcionários. Fiz uma cara feia, peguei os documentos e fui embora. Trabalho era trabalho. Ele se acalmou e imediatamente demonstrou uma atitude profissional em relação aos funcionários. Depois disso, fui ao escritório de Jussara. Ela editava atentamente no computador. Entreguei a ela um documento e disse: depois, você termina de digitar isso e envia para a gerência. Mais especificamente, é assim. Ah, sim. Jussara parou de digitar rapidamente. Quando chegou à parte importante, estava prestes a apertar um botão, mas vi que estava errado, então estendi a mão para impedi-la. Não, está errado. Essa minha atitude foi natural, mas, ao mesmo tempo, também me puxou para mais perto de Jussara. Senti o cheiro da água da Laís do dia anterior, junto com o aroma de jasmim da Laís que permanecia em seus cabelos. Olhando de perto, Jussara era realmente linda, não o tipo de mulher simples, mas muito elegante e moderna, madura, muito diferente da minha esposa quando jovem, que preferia ser discreta e tradicional. Ela não parecia uma garota que tinha acabado de se aposentar para trabalhar como escriturária. O perfume no corpo de Jussara não me incomodava ao interagir com outras funcionárias. Pelo contrário, eu me sentia muito confortável. Todas as suas preocupações de ontem até agora foram temporariamente reduzidas. Justo quando ele estava sonhando acordado, Jussara falou: é isso mesmo? Jussara apontou o dedo para a tela do computador, olhando para mim com seus grandes olhos inocentes. Ele engoliu em seco e continuou seu trabalho. O momento agora era realmente estressante para mim. Eu não sabia por quanto tempo isso continuaria. Cerca de 2 semanas depois, quase todos os dias eu passava alguns minutos em pé observando Jussara trabalhar. Embora fosse muito respeitada por sua competência, às vezes era muito desajeitada e frequentemente cometia pequenos erros, o que me fazia sentir divertido e, ao mesmo tempo, desconfiado de suas qualificações. Às vezes, enquanto eu trabalhava, ela me chamava para me ajudar a corrigir meus erros. Desejando criar uma imagem de gerente exemplar aos olhos dos meus funcionários, eu não podia recusar. Até aquele dia, quando eu estava segurando ativamente o mouse do computador para fazer ajustes, não sei se foi por acidente ou de propósito, mas ela tocou minha mão. Rapidamente, puxou a mão de volta e se desculpou proativamente. Ah, me desculpe. Eu não quis dizer isso. Meus olhos estavam cheios de complexidade. Depois de terminar a edição, eu disse friamente: vá embora. Mais tarde,
no final do dia de trabalho, venha ao meu escritório para me ver. A propósito, lembre-se de trazer os documentos de hoje. Eu tinha muitas dúvidas. Será que aquela mulher estava me observando ou era apenas minha imaginação? Enfim, estou com quase 40 anos. Falando em aparência, a empresa ainda está cheia de rapazes naquele departamento, mais bonitos e com salários mais altos. Por que você tem que me tentar? Triste e feliz, olhando para a pilha de documentos, olhando para o relógio, é hora de sair do trabalho. Assim que peguei minhas coisas, ouvi um toque-toque batendo na porta. Assustando, sabendo quem estava chegando, eu disse: entre, a porta não está trancada. Ao som de saltos altos e o som da porta se abrindo, Chá entrou e colocou cuidadosamente os documentos sobre a mesa. Ela se levantou solenemente, preparando-se mentalmente para as críticas. Mas eu só dei uma olhada uma vez e comecei a fazer outra pergunta. Seu perfil, quanto dele é verdade? Como assim? Não entendeu? Estou perguntando sobre suas qualificações reais para este trabalho. Estou observando você há uma semana e vejo que você comete pequenos erros com frequência. Você não entende de coisas básicas, sempre me liga do telefone fixo. O que você quer no final? Chá abaixou a cabeça, envergonhada, sem saber o que dizer. Só quero te ver um pouco mais. Só por aproveitar esta oportunidade, ela deveria expressar todos os seus sentimentos. Eu ainda tinha dúvidas e continuei a perguntar. Me ver? Estou perguntando a você, na empresa, este departamento não tem falta de funcionários jovens e bonitos com salários mais altos do que eu. Por que você não os aborda e continua vindo até mim? Chá respondeu, mas eu realmente gosto de você. Escute, desde o começo, quando te conheci no elevador, fiquei atraída pela sua beleza e carisma. Ouvir que você trabalha na mesma área que eu e também é a pessoa que me supervisiona diretamente no trabalho me deixa muito feliz. Ouvir Chá dizer que tinha síndrome de amor à primeira vista desde o primeiro encontro me fez sentir muito ridícula. Desculpe, eu já tenho esposa e filhos, realmente não consigo aceitar esse seu sentimento absurdo. Chá retrucou. Por que você diz que isso é bobagem? Ou quer que eu prove com ações? Depois de dizer isso, Chá imediatamente saiu e trancou a porta por dentro, depois calmamente parou na minha frente, sem roupa. Eu vi e entrei em pânico. Ei, o que você está fazendo? Esta é a empresa. Chá respondeu, tudo bem, eu tranquei a porta e não a câmera no quarto. Fiquei sem palavras, envergonhada e virei o rosto. Ressalto que sou casada, não faça isso. E daí? Eu gosto mesmo de você. Os movimentos de Chá ficaram mais rápidos. Quando estava apenas de calcinha, ela parou, foi rapidamente até a cadeira e tomou a iniciativa de sentar no meu colo, sem me dar chance de escapar. Agora, eu tinha que olhar, mesmo que não quisesse. O que chamou a atenção dele foram coisas verdadeiramente belas e sedutoras. Chá se inclinou perto do meu ouvido e sussurrou com uma voz maligna e ameaçadora. Se você ousar me empurrar e correr para fora, vou denunciar você a todos por me machucar. Você tomou a iniciativa de me chamar aqui, certo? Agora, que tal soltar essa mulher de mim, forçá-la a se vestir de novo e expulsá-la do escritório? Não, mesmo que eu fizesse isso, Chá ainda o denunciaria por estupro. Corei, meus pensamentos estavam em turbulência. Depois de um tempo, não percebi, mas me senti desconfortável lá embaixo. Chá continuou me beijando, sua mão convenientemente desabotoando minha camisa, uma por uma. Não sei se estava sendo prejudicada naquela situação, mas suas ações iam contra minha razão. Não resisti e realmente apreciei aquele beijo. Os lábios de Chá cheiravam a menta, com uma leve doçura. Não prestei mais atenção quando meu cinto foi desfeito. Suas mãos não estavam mais ativas, seu rosto estava pressionado contra ele. A sensação era tão perfumada e suave que sua mente ficou nebulosa. Sussurrei suavemente em seu ouvido, vamos começar agora, fique quieto, eu cuido do resto. Minha boca ficou em silêncio, eu não disse nada. Um momento depois, apenas os gritos suaves de nós dois vinham de dentro, e lá fora, todos os colegas já haviam ido embora. Quando cheguei em casa, já eram 20 horas. Sua esposa e filhos o esperavam para jantar. Ao ver o marido desgrenhado, Laís saiu correndo e perguntou,
Por que você está em casa tão tarde? Vá tomar um banho e venha jantar fora. Respondi: saí para jantar com um parceiro hoje, eles estavam muito bêbados, então peguei o carro para levá-los para casa. Passei pela minha esposa. Laís sentiu intensamente o leve perfume de Laís no marido e imediatamente perguntou: você foi encontrar uma parceira? Inventei uma mentira. Ah, sim, a parceira é uma mulher mais velha, ela só estava voltando. Eu esperava que minha esposa não descobrisse nada. Quanto ao assunto de agora, quando tudo acabou, eu estava muito arrependido por ter feito aquela ação descontrolada. Foi tudo um acidente. Com certeza vou apresentar um relatório aos meus superiores amanhã. Pelo menos, precisa ser investigado. Ela vai trabalhar em outro departamento para que não tenhamos que nos encontrar novamente. Na manhã seguinte, enquanto eu escrevia o relatório, alguém bateu à porta do lado de fora. Era ninguém menos que Chá. Sua expressão era muito alegre, e ela me entregou os documentos recém-preenchidos. Eu não sabia como encarar, mas finalmente expressei minha intenção. De agora em diante, você não precisa mais trabalhar na contabilidade. Enviarei um relatório aos meus superiores e a transferirei para outro departamento. Este cargo não é adequado às suas habilidades. Chá reagiu. Por quê? E ontem? Foi só um acidente, eu já tenho família, espero que você entenda. Chá rapidamente foi trancar a porta novamente. Imediatamente depois disso, ela fez a mesma coisa do dia anterior, com a voz cheia de desafio. Tem certeza de que foi um acidente? Sua irresponsável. Você acredita que eu vou denunciá-la? Mais uma vez, Chá vestiu apenas a calcinha. Ontem, ela tomou a iniciativa. Quando terminou, arrumou suas roupas, pegou os documentos e saiu do quarto. Fiquei olhando fixamente para o relatório no computador, pensei por um tempo e então apertei o botão delete. Aquele ato furtivo e injusto me deu uma sensação de prazer que ele havia perdido há muito tempo. Nesse curto espaço de tempo, senti como se estivesse retornando à minha juventude. Não sei por quanto tempo isso continuaria, mas senti como se estivesse realmente me deixando levar. Mais uma vez, nos dias seguintes, Chá esperava por um momento em que ninguém estivesse prestando atenção e entrava sorrateiramente em meu escritório. Não era simplesmente fazer isso. Às vezes, depois do trabalho, nós dois saíamos para jantar ou assistir a um filme juntos, parecendo um casal de escritório em meio ao amor. Como eu parecia mais jovem do que minha idade e Chá se vestia de forma madura, ficando um ao lado do outro, eles não pareciam muito diferentes. Além disso, eu costumava chegar tarde em casa, usando a desculpa de estar ocupado e cansado para evitar as perguntas da minha esposa. Laís também não parecia desconfiada. Naquele dia era o aniversário da minha filha mais velha, mas saí com a minha patroa, então só voltei para casa meia-noite. A festa já tinha acabado quando cheguei. Olhei para o bolo meio comido na geladeira e então me lembrei. Por um momento, seu coração se encheu de conflito. Eu não tinha certeza se ainda amava Laís, mas quantas crianças, eu nunca me negaria. Eu tinha que compensá-las. Naquele dia, fui jantar com o chefão. Ouvi o colega ao meu lado apresentá-lo, ele era o gerente geral, que tinha acabado de abrir uma nova empresa e retornado do exterior há pouco tempo. Quando ele apareceu, nós dois nos cumprimentamos educadamente, começamos a comer e conversar. O colega que foi comigo era um jovem de 28 anos, bonito e falava com grande entusiasmo, então o diretor ficou muito satisfeito. Quando ele pegou o celular e defendeu a colega: será que você ainda é tão jovem e bonita? É casada? Para ser sincero, tenho uma filha, ela tem apenas 24 anos este ano, é uma estudante internacional da Austrália e muito talentosa. Olha só. O diretor tirou uma foto do celular. Eu estava sentado ao lado dele e também pude vê-la. Tudo bem se eu não visse, mas depois de ver, fiquei chocado. A garota, filha do diretor, era Chá. De repente, assustado, exclamei: como é que você não é bom na sua profissão, mas ainda está trabalhando neste cargo? Acontece que seu pai é o dono da empresa. Mas por que Chá não contou isso a ele desde o início? Na manhã seguinte, Chá ainda ia e voltava do meu quarto como sempre. Mas em vez de receber palavras carinhosas e olhares carinhosos, houve uma série de perguntas raivosas. Você é filha do diretor, por que escondeu isso e não me contou desde o começo? Você sabe em que situação me colocou? Chá respondeu: isso é importante? Eu só quero ser uma pessoa normal ao seu lado. Agora que sou filha do diretor, há algo demais. Chá argumentou de volta. Fiquei ainda mais irritada. Por que não é importante? Você deveria se lembrar. Qual é o nosso relacionamento? É um caso.
entendeu? Se seu pai descobrir isso, onde vou colocar meu rosto? Quero terminar aqui mesmo. Chá respondeu, tudo bem. Você quer terminar, certo? Então deixe-me falar sobre isso com meu pai, ao mesmo tempo, acusá-la de me estuprar. Você ousa? Depois de ouvir aquelas palavras ameaçadoras, empalideci de medo. Enquanto eu estava sem palavras, Chá sugeriu, você está se perguntando por que eu fiz isso, né? Amanhã é dia de folga, por que você não tenta ir comigo e ver o que acontece? Concordei com a sugestão. Afinal, tudo tem um motivo para começar. Naquele dia, Chá me levou ao prédio. A esposa dele tinha algo para fazer, então saiu cedo, o que aliviou um pouco as minhas preocupações. Sentado lá dentro, eu não sabia para onde Chá me levaria. Continuei perguntando, mas ela só disse sim por pura provocação e não revelou nada. O carro de Chá estava estacionado longe, em frente a um hotel luxuoso. Eu ainda estava curioso e perguntei, o que você está fazendo aqui? Eu não quero fazer isso. Chá respondeu, quem te disse que eu te trouxe aqui? Espere para ver o que acontece. Cerca de 30 minutos depois, o homem à distância era o presidente, e ao lado dele, segurando seu braço, estava Laís, minha esposa. Os dois estavam se abraçando e tendo momentos íntimos no hotel, e então saíram. No momento em que minha esposa entrou no carro do chefe, fiquei atordoado. Eles eram realmente duas pessoas diferentes. Mas desde quando minha esposa, uma dona de casa elegante e trabalhadora, se tornou esse tipo de mulher? Vendo minha expressão chocada, Chá começou a contar a história. Meu pai voltou para o Vietnã há 6 meses e rapidamente conheceu e namorou Laís. Ele ficou tão apaixonado que, mesmo sabendo que ela era casada, continuou insistindo para que Laís pedisse o divórcio rapidamente para que ela viesse até ele. E, claro, eu não aceitaria facilmente uma madrasta. E mais tarde, os bens do meu pai, ela tentaria tomá-los? Investiguei a vida privada de Laís mais a fundo e descobri que seu atual marido legal no papel é você. Vocês dois estão casados há mais de 10 anos, certo? Então você fez isso comigo só para se vingar? Olhei para Chá. Agora, ela não era mais uma garota bonita, mas sim uma pessoa que usava sua beleza para conspirar. Chá deu um sorriso vitorioso e se virou sem dizer mais nada. Poucos minutos depois, recebi sua carta de demissão. Eu estava desesperado. No fim, eu era apenas um peão de duas mulheres que se revezavam para me provocar e me enganar. Eu realmente não sentia mais nada pela Laís. No entanto, eu ainda estava muito preocupado com meus filhos. Eu me perguntava o que eles pensariam quando crescessem, vendo seus pais biológicos assim. Quando eu não estava prestando atenção, Chá o levou até a porta da frente do prédio. Ele lançou um olhar de desprezo para Chá e entrou. Quando ele abriu a porta, uma série de mensagens de texto de um número de telefone anônimo foi enviada para seu telefone. Quando ele abriu, havia todas as fotos íntimas da minha esposa e do antigo diretor em público, todas tiradas secretamente à distância. Ao mesmo tempo, a esposa de Laís havia voltado para casa há muito tempo, trocado de roupa rapidamente e então fez o trabalho doméstico como de costume. E então, uma série de mensagens de texto anônimas de outro número desconhecido foi enviada para o telefone dela. Ao abri-lo, havia uma série de fotos do marido dela e de outra mulher em momentos íntimos, de mãos dadas e se beijando. Tudo foi revelado. Os dois estavam extremamente bravos um com o outro. Assim que cheguei em casa, gritei com a Laís e comecei a juntar as fotos. A Laís também não cedeu, e ele estava acabado quando todas as fotos dele e da Laís foram enviadas para ela. Nenhum dos dois cedeu. Começaram a discutir, cada um com a sua opinião, competindo um com o outro aos poucos. Tudo por causa da mulher. Quem te disse para ousar sair com ele? A Laís respondeu, e daí? Acho que ele é 1.000.000 de vezes melhor que você, me dá muito dinheiro para fazer compras e me mima. Você consegue fazer isso? Trabalhei duro para ganhar dinheiro para sustentar você e nosso filho por tantos anos, meus pais te sustentaram aos poucos. De caipira a rico, você está retribuindo a gentileza com ódio, gritei. Laís se recusou a desistir, não diga bobagens. Eles me ajudaram voluntariamente, eu não pedi nada. Você se vê como uma pessoa inútil, uma parasita da sua família. Acha que eu não sei do seu passado repugnante? Se não fosse pelos meus pais, pelo dinheiro, por esta vida, eu jamais ousaria me casar com você. Respondi,
Você já é adulta, né? Quer se rebelar? Perdi minha carreira e meu futuro para uma parasita dos meus pais, sem talento algum. Tapa. Dei um tapa na cara de Laís. A atmosfera tensa instantaneamente ficou estranhamente silenciosa. Laís não disse nada, continuando seu trabalho de limpeza. Por volta do meio-dia, era hora de buscar as crianças na escola. Laís pegou a chave e saiu como todos os dias. Entrei com raiva no quarto e fechei a porta. Um momento depois, saí de casa novamente. A casa ficou subitamente silenciosa, as luzes ainda acesas e a comida ainda sendo preparada. Quando a noite caiu, quando as crianças já estavam dormindo, o que as esperava no quarto eram os papéis do divórcio colocados sobre a mesa. Então é aqui que nossa história termina. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa apaixonada família de contadores de histórias. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que existe amor para os não-humanos? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigada por escolher nosso canal e junte-se a nós nessa aventura apaixonante e dramática em que cada história tem um toque de realidade. Aguardamos ansiosamente por ver você em novas histórias.